Fala galera, aulinha de hoje, uma aulinha rápida, extremamente rápida, tá? Deixa eu ver se a luz vai dar... Eu fico mais iluminado, né? Mas é que esse reflexo aqui pode acabar atrapalhando vocês. Eu vou tentar melhorar isso aqui, espera só um segundo. Eu vou tentar ver como é que fica assim. Tô olhando pra cima, galera, tá bem estranho, mas tudo bem. Vamos tentar gravar essa aula assim, se eu ver que ficou ruim, eu já troco já, tá? Então eu vou fazer esse teste aí. Quando a gente fala em função, pessoal, a gente vai tentar fazer uma revisão extremamente rápida e simples a respeito de função. A gente está falando de uma estrutura matemática que a gente usa para calcular um número em função de outro. Normalmente, eu digo normalmente porque as letras podem mudar, a gente calcula y em função de x. Por que a gente normalmente calcula y em função de x? Por causa que nós temos dentro de funções o estudo de gráficos dessas funções. E o gráfico dessa função, ele vai no plano cartesiano, né? O que é o plano cartesiano? É um plano com dois eixos perpendiculares, duas retas perpendiculares, né? Que determinam, né? Ou consegue ajudar para que a gente determine pontos nesse plano aí. E normalmente esses eixos são, o eixo horizontal é o eixo x, o eixo vertical é o eixo y, tá? Então por isso que lá em função a gente vê calcular y em função de x. Vamos falar rapidinho a respeito dessa estrutura matemática então. Vamos dar uma passada rápida, extremamente rápida, nesses tipos de função, tá? Eu tenho algumas coisas mais a falar, mas o que acontece? Olha, tudo é função, então todas esses itens tem a estrutura matemática, onde a gente usa para calcular um número em função de outro. O que muda é exatamente o formato em que eles aparecem para você, né? Função afim, antes da função afim teria a função constante, tá, gente? Por que eu não coloquei a função constante? Primeiro porque a função constante é que para qualquer valor de x é sempre o mesmo y, não vai mudar nunca. O gráfico é uma reta horizontal, né, no plano cartesiano, paralelo ao eixo x. Então, não tem muito o que ficar discutindo sobre ela. Agora, essas aqui são importantes para um vestibular, para um Enem, um concurso, é bom a gente saber esses tipos de função aqui, tá? Função afim, também conhecida como função do primeiro grau. O formato dessa função, vamos lá. O formato base dessa função vai ser y igual a x mais b. Por que é função do primeiro grau? Porque o expoente do x, né, dessa variável x, é igual a 1. A gente sabe que dentro da característica da função afim a gente tem aqui, né, o coeficiente angular, o coeficiente linear. Cada uma delas me dá uma informação a respeito do gráfico, né? O a é a inclinação, o b é onde corta o eixo y. Função quadrática, ou também chamada de função do segundo grau, y igual a ax ao quadrado mais bx mais c. Eu tenho três termos, né, na função completinha. Os coeficientes a, b e c, o a sempre está com x ao quadrado, o b sempre está com x e o c sempre sozinho, tá? Cada um deles me indica alguma coisa também do gráfico. O a me diz a concavidade da minha parábola. O gráfico é uma parábola, ele me diz se a concavidade está para cima ou para baixo. Como consequência, ele me diz também se a minha função vai ter um valor máximo ou mínimo, né? Por quê? Porque se minha concavidade estiver para cima, o meu vértice, o ponto mais baixo, né? Lógico, mais baixo, está para baixo. Agora, se minha concavidade estiver para baixo, repara que concavidade para baixo, eu tenho um valor máximo da minha parábola. Então, o A determina para mim se vai ter máximo ou mínimo e determina a concavidade. O C determina onde corta o eixo Y. E o B, ele determina para mim a condição da parábola no eixo Y. Se meu B for positivo, a hora que eu olho o gráfico ali no eixo Y, ele vai estar numa parte crescente, né? Vai estar subindo. Se meu B for negativo, ele vai estar numa parte decrescente, ele vai estar descendo. E se meu B for igual a zero, quem está no eixo Y é exatamente o meu vértice, tá bom? Então o B ele me indica uma coisa muito importante dentro do estudo de funções e dentro do estudo do gráfico das funções. Função modular, a gente vai ter algo que envolva módulo. E aí agora eu vou fazer uma recordação para você, tá? Por quê? Porque função modular é uma função importante, porque afim e quadrática a gente já trabalhou bastante, ensino fundamental 2, primeiro ano, a gente trabalha de forma exaustiva isso aqui.
Fora que aparecem vários outros conteúdos, essas ideias de equação de segundo grau e equação do primeiro grau. Agora, função modular, eu vou lembrar você o seguinte: como é que eu resolvo uma função modular? Eu transformo a função modular em uma função com duas sentenças. Então vamos dar uma olhadinha rápida aqui, ó, né? Em função modular. Eu vou tirar aqui para o lado, função modular. E essa vai ser a primeira parte que a gente vai detalhar alguma coisa. Para isso eu vou pegar uma função qualquer, seja modular. Vamos lá, função é estrutura matemática para encontrar um número em função do outro. Modular é porque tem módulo, tá? A minha variável x tem que estar dentro do módulo. Eu vou inventar agora, eu não pensei em nenhuma, né? Eu vou colocar assim, ó, x menos 3 mais 2. Isso é uma função modular, ok? Como é que a gente faz para resolver a função modular? A técnica que a gente usa é sempre a mesma. É a gente transformar a função modular em uma função com duas sentenças. Então eu vou escrever o seguinte: y é igual, vou colocar uma sentença em cima e uma embaixo. A de cima, eu vou repetir tudo que está ali só tirando o módulo. Então vai ficar x menos 3 mais 2. Posso juntar o que dá para juntar, né? Menos 3 mais 2 é menos 1. Então isso aqui é x menos 1. E quando que isso vai acontecer? Eu vou usar essa sentença C, aí eu vou pegar aquilo que está dentro do meu módulo e vou falar se x menos 3 for maior ou igual a 0. Isola o x, né, gente? Eu falar que x é menor, x menos 3 é maior ou igual a 0, é a mesma coisa que eu falar que x é maior ou igual a 3. Então, toda vez que eu tenho valores de x maiores ou iguais a 3, a gente vai usar essa função, x menos 1. Como é que eu vou fazer para achar a segunda função? Você vai pegar aquilo que está dentro do seu módulo e vai trocar o sinal. Menos x mais 3. O mais 2 já estava fora do módulo. Repete ele. Mais 2. Juntando o que dá para juntar, né? Vai repetir aqui menos x. 3 mais 2 dá 5, então menos x mais 5. C. Eu já vou poupar o trabalho, eu não preciso escrever tudo de volta, né? Se x menos 3 for menor que 0. Se aqui chegou que x é maior ou igual a 3, a única coisa que você precisa fazer é trocar o sinal. X menor do que 3. Ok? E aí, o que aconteceu? Eu tenho uma função com duas sentenças para representar esse gráficozinho aqui, tá? Essa funçãozinha aqui, desculpa. Se eu for traçar o gráfico dessa função, qual é a dica que eu dou? Professor, eu preciso ver alguma coisa a respeito do gráfico, né? Eu vou pôr aqui o meu plano cartesiano, vou te chamar aqui de y, aqui de x. Quem é o valor que faz a mudança? Em qual valor de x que acontece a mudança das sentenças? É só você olhar aqui no final, né? Ó, x maior ou igual a 3, x menor que 3. Então eu vou vir aqui no 3, né? Vamos supor que aqui seja o 3, x igual a 3. E aí, daqui para a direita, eu vou usar a sentença de cima, traço o gráfico, é uma função afim para a direita aqui. Para a esquerda, eu vou usar esse outro gráfico aqui, né? Essa outra função aqui, que também é uma função afim. A diferença é que uma é crescente, outra é decrescente. Eu vou conseguir achar, né, os valores para essa função de acordo com essas posições. X maior ou igual a 3. X menor que 3. Então, guarda isso. Toda vez que eu pegar a função modular, eu preciso transformar essa função modular em sentenças, tá? Professor, e se tiver mais módulos dentro da função? É uma possibilidade. É uma possibilidade grande ainda, tá? Se por acaso tiver mais de um módulo, eu vou tirando um por vez. Tira o primeiro, fazendo duas sentenças. Ficou mais módulo? Vai separando isso em mais sentenças. Normalmente, não é comum em vestibulares de estilo FPR que você tenha mais de um módulo para ficar destrinchando várias e várias vezes, tá? Geralmente ele é mais direto no seu raciocínio. Então, galera, função modular, se eu quero estudar a função modular, eu preciso tirar o módulo e fazer em mais de uma sentença. Tá joia? Função exponencial. A função exponencial, ela tem aquele formato, né, que vai ter... eu vou colocar aqui b, uma constante, um valor qualquer, a elevado a alguma coisa com x, né? Eu posso ter mais coisa aqui? Posso, não tem problema nenhum.
Qual é o detalhe? Função, estrutura matemática, onde a gente encontra um número em função do outro, tá? O detalhe que é exponencial é porque a variável x está no expoente. Para eu conseguir trabalhar com a função exponencial, a dica que eu te dou é: eu preciso conhecer as propriedades de potência. Se eu não conhecer propriedade de potência, vai dar um ruim na hora de resolver isso aqui, tá? Por quê? Porque eu vou acabar tendo que manipular os números que aparecem, tá? Já vou dar uma dica, tá? Vestibular ama função exponencial. Se você me perguntar, professor, agora no ano de 2020, 2021, você acha que existe uma chance grande de cair função exponencial? Com certeza, com certeza. E digo por quê, né? A função exponencial, o gráfico dela, eu vou apagar esse aqui para a gente poder falar só sobre o gráfico rapidinho. O gráfico dela é algo assim, ó, tipo, é um crescimento, né, exponencial que a gente diz, que, galera, de boa assim, né? A função quadrática, a função exponencial e a função logarítmica, que vai ser falada daqui a pouquinho, elas podem ser manipuladas para que a gente monte gráfico, por exemplo, da contaminação por um vírus. Olha só. E aí isso está em voga. A gente está há quanto tempo já nessa questão de isolamento, contágio, mortes. Então, se você me perguntar, função exponencial pode cair? Eu, de boa, acho que vai cair, tá? Porque eu posso manipular uma função exponencial para vários conteúdos, várias contextualizações, inclusive a doença, tá bom? Mas outra forma que eles gostam de fazer aparecer aqui é meia-vida de um composto químico. Vocês viram lá com o professor de química, né? O cálculo da meia-vida é dado através de uma função exponencial. Então, a gente pode acabar contextualizando dessa forma. Um outro que pode aparecer, né, é o crescimento numa cultura de bactérias ou de qualquer outro tipo de micro-organismo estudado lá em biologia. Ele pode acabar utilizando a função exponencial para representar a quantidade de micro-organismos nesse meio, nessa cultura que ele está fazendo, tá bom? Então, eu acho extremamente bacana se você souber principalmente manipular usando as propriedades de potenciação. Função logarítmica, de boa, aqui entre nós, né? A gente tem que lembrar o que é o log. O que é o logaritmo? O logaritmo é como se fosse uma operação inversa do exponente, né? Do exponencial. Então, gente, se eu falo para você, tem que saber manipular, né, as propriedades de potência por causa do exponencial, eu preciso saber as propriedades de potência e também as propriedades de logaritmos para manipular a função logarítmica, tá? Então, dá uma olhadinha lá dentro de propriedades de logaritmos. Eu tenho um vídeo sobre isso dentro do meu canal. Vai lá, dá uma procurada, função logarítmica ou logaritmos, se eu não me engano, tá só com logaritmos. A primeira aula de logaritmos que eu dei já trabalho essa ideia de propriedade. Então dá uma olhadinha. Depois tem lá a função logaritmo se você quiser detalhar um pouco mais, tá? Qual é o modelo da função logarítmica? É eu ter alguma coisa, pode ter lá alguma coisa somada, chega lá, log, e aí eu posso ter minha variável nesse espaço que é o logaritmando, ou eu posso ter, né, nesse espaço aqui, não coloquei 2x, mas é lógico, não vai ser log de x na base de x, porque isso aqui é igual a 1, né? Ou eu vou colocar a variável x no meu logaritmando, ou eu vou colocar o x na minha base. Detalhezinho, né? Função logarítmica. Toda vez que eu falo em função logarítmica, equação logarítmica, eu tenho uma condição de existência. Porque existem coisas que não podem acontecer aqui, né? E tem coisas que não podem acontecer aqui. Então, sugestão, vai atrás do vídeo de logaritmos para você ver quando pode, o que pode e o que não pode ser colocado nesse espaço. Tá bom? Galera, extremamente importante, tá? Essas duas aqui. Lógico, se você me perguntar qual eu acho que vai cair, função exponencial, né? Mas nada impede de colocar uma função logarítmica também. Última função que eu vou trabalhar dentro desses modelos, né? Desses tipos de função trigonométrica, né? O que é uma função trigonométrica? É uma função que possui uma estrutura de trigonometria, ou seja, o que eu vou estar lidando, o meu x, nada mais é do que um arco, né? Eu tenho essa estrutura aqui, ó,
e y igual, eu posso ter lá, né? Vou colocar assim, ó, a mais b vezes a mais b vezes seno de cx mais b. Eu coloquei a função seno, lógico, a gente tem a função cosseno e a gente tem a função tangente, né? Esse aqui é o jeito onde eu mostro os 4 parâmetros que a gente tem da função trigonométrica. Lembrando que cada um deles também representa alguma coisa dentro do meu gráfico, né? O meu A é o valor que eu estou somando, tudo aquilo ali. Ele muda, ele desloca o meu gráfico de forma vertical, ou para cima ou para baixo. Uma dica que eu dou lá na função trigonométrica, né, é que o gráfico, por exemplo, da função seno é uma senoide. Quando eu tenho esse A ele me diz exatamente onde vai estar a minha linha média, a minha linha central da senoide. Ele vai dividir a minha senoide exatamente ao meio. Então, por exemplo, o A vale 2. Eu sei que ele deslocou todo o gráfico e a minha linha central está no 2. É menos 3. Ele deslocou todos para baixo e a minha linha central está no menos 3. O B mexe na amplitude, né, do meu gráfico. Como assim, professor, amplitude? Ele está aqui, ele faz assim, ó, com a senoide. Ou ele deixa mais para cima e mais para baixo, ele aumenta o ponto máximo e o ponto mínimo, ou ele encolhe, né, ele deixa mais baixinho. O C, ele mexe no período. O que é o período de uma função trigonométrica? Né? Lembrando que a função trigonométrica é uma função circular. Ela é uma função que fica se repetindo. Então, se eu consigo descobrir um período da minha senoide, a próxima parte vai ser exatamente igual, depois exatamente igual, porque é isso que significa a questão do período. Né? Ele começa a se repetir e ele fala, olha, o período é onde ele vai começar a se repetir. De quanto em quanto tempo ele começa a se repetir. Tá bom? E o D, parâmetro D, ele faz o deslocamento todo horizontal, ou para frente ou para trás, né? Ou para esquerda ou para direita. Tá bom, galera? Isso aqui a gente está trabalhando de uma forma bem rápida a estrutura de cada uma das funções. Por quê? Porque chega lá no vestibular, às vezes já está escrito a função lá, eu só preciso tentar identificar, opa, que tipo de função essa questão está me dando. Tá bom? Vamos falar mais algumas outras coisas sobre outros tipos de função que eu falo para vocês. É mais teórico, né? Mas tem que saber. Vamos lá? Galera, parte teórica de funções, ok? Uma função de A em B. A gente lê função f de A em B. O que significa função f de A em B? Quando ele tiver escrito algo assim, tá? Ele vai estar determinando 2 conjuntos para vocês, conjunto A e conjunto B. Normalmente ele coloca aqui conjuntos numéricos, tá? Normalmente ainda coloca os reais aqui, os reais aqui. E mais comum ainda é ele falar assim, dada a função f real. Se ele falar que a função f é real, ele está dizendo, olha, esse meu A é o real e o B é o real, tá bom? O que seria esse A e B? Só um detalhezinho, que eu já vi que esse é o que ele fala assim, uma função f de A em B, tal que A, daí ele coloca assim, A é o conjunto, x pertence a raiz, tal que, descreve para você ter alguns elementos. B, x pertence a raiz, tal que, e ele descreve para você ter apenas alguns elementos. Quando ele escreve isso aqui, ele está determinando para você quem é o domínio da sua função. Então, nesse caso, né, o nosso domínio sempre vai ser o primeiro conjunto que vai aparecer. E se você me perguntar, professor, mas o que é o domínio de uma função? Domínio de uma função são todos os valores que eu posso substituir no lugar do x. Eu tiro o x e coloco aquele valor. Normalmente é a função real, isso quer dizer que eu posso pôr qualquer número real no lugar do x. O contradomínio sempre vai ser esse segundo conjunto aqui, que vai ser o B. Tá? O que é o B? São os possíveis valores de y. Olha só a diferença. A, todos os valores de x. B, possíveis valores de y. Por quê? Eu não posso ter nenhum valor do y fora do meu contradomínio. Primeiro ponto. Tá? Segundo ponto. Eu não vou usar todos os valores de y no meu contradomínio. Né? Quem eu vou encontrar em todos os valores de y é a minha imagem. Eita. Desculpa, gente. Vou colocar aqui, ó, valores obtidos para y. Então, a hora que eu substituir todos os valores de x, eu achei todos os valores de y. É a minha imagem. O contradomínio não precisa ser todos. Professor, mas olha só, né? Como é que eu vou descobrir todos? Normalmente você pode representar a imagem por um intervalo ou um outro conjunto. Função quadrática, o gráfico é uma parábola, certo? A função quadrática, o meu domínio sempre vai ser real, a não ser que o exercício queira que você trabalhe com valores específicos de x.
e a minha imagem são os valores que a gente obtém para y. Qual é o detalhe? Né? Com gravidade para cima, o meu gráfico vem lá de cima, chega no meu vértice e volta para cima. Então esse vértice é o meu ponto mínimo, ou seja, eu não tenho nenhum valor de y para baixo do vértice. Sabe o que quer dizer? Que o meu contradomínio pode até ter esses valores de y que estão para baixo do vértice, mas a minha imagem não possui. Tá bom? Esses três conjuntos, domínio, contradomínio e imagem, tem que entender e tem que saber, principalmente, né, principalmente pela ideia teórica que a gente vai ver agora. Então a gente tem aqui função sobrejetora, função injetora e função bijetora. O que é cada uma dessas funções? Tá? Tentar deixar bem claro para você. Dado uma função, né, onde ele dá o meu domínio e meu contradomínio, vamos chamar de função sobrejetora quando a nossa imagem for igual ao contradomínio. Tá? Quer ver um caso básico, uma função afim. A função afim, né, de domínio real e contradomínio real, eu consigo achar todos os valores reais para y, né, porque o gráfico é uma reta, então ele vai vir, né, se for crescente, lá de baixo, lá do menos infinito e vai até o mais infinito, pega todos os valores reais, então a gente pode dizer que essa função é sobrejetora. O que é uma função injetora? Nenhum valor de y, vou colocar de uma forma bem clara, assim, é repetido para dois valores de x. Como assim, professor? Função injetora, né? Nenhum valor de y é repetido para dois valores de x. Quer ver um exemplo? A função afim, para cada valor de x eu tenho y e eu não tenho nenhum valor de y repetido. Fato, ela é uma função injetora. Agora olha a função quadrática. A função quadrática ela tem uma parábola, certo? Você concorda comigo que no vértice dessa parábola temos um eixo de simetria? E que quando eu saio desse eixo de simetria para os dois lados, eu consigo dois pontos do gráfico que tem o mesmo valor de y, porém o valor de x é diferente. Pensa isso no plano cartesiano. Então, eu posso dizer, por exemplo, uma função, né? Uma função real, ou seja, domínio real contra domínio real, uma função quadrática, ela não é injetora. Ah, professor, mas ela nunca vai ser injetora? O que eu estou falando para você? Numa função real, domínio real contra domínio real. Se por acaso o exercício mudar meu domínio e meu contradomínio, eu posso ter uma função do segundo grau injetora. Tá? É só ele determinar, olha, eu só vou pegar o domínio do vértice para um dos lados ou do vértice para outro dos lados. Porque aí eu não vou ter valores repetidos. Porque eu só vou pegar valores de x para um dos lados. Eu não vou ter a outra parte do gráfico, vamos dizer assim, não vai ter uma parábola inteira. Tá bom? E para terminar, a função bijetora. Né? O que é a função bijetora? É aquela função que ela é sobrejetora e injetora ao mesmo tempo. Vou ser sincero com vocês, tá? Isso aqui é extremamente teórico. Se você puder ler, né, na antevéspera da prova ali, mais perto da prova, do vestibular, seria legal. Quem que gosta de cobrar esse tipo de informação, tá? Principalmente o FPR, PUC, e o Mackenzie gosta, tá? E o pessoal ali do Sudeste gosta bastante dessa parte teórica, tá bom? Então é importante a gente saber. Vamos pro finalmente, já vamos finalizar um pouco. Eu tenho mais dois assuntinhos a respeito de funções com vocês. Vamos lá? Função composta e função inversa. Vamos falar da composta primeiro. Função composta nada mais é do que uma função que é gerada a partir de duas funções, né? Ela é composta por duas funções. Para isso eu vou tentar dar um exemplo já prático, eu acho que fica mais claro para vocês, né? Eu vou colocar aqui um f de x igual vamos pensar rapidinho. Vou colocar bem simples, x mais 1. E agora eu vou pegar uma mais complexa aqui, um g de x igual x ao quadrado mais 3. Nem é tão complexo assim, né? O que acontece? Se eu tenho duas funções, na verdade se eu tenho uma só, eu também posso fazer composta, tá? Que é o quê? A função composta é quando eu tenho isso aqui, ó.
f de g de x. Repara que eu tinha uma função f de x e o que eu estou fazendo é, no lugar do x eu estou colocando uma outra função. Por isso que a gente chama ela de composta. Que é a mesma coisa que eu fazer isso aqui. Olha só. Eu vou reescrever isso aqui, né? Só que no lugar do x eu vou pôr g de x. Então isso aqui é g de x mais 1. Agora substitua. Quem é g de x? Então f de g de x é igual a x ao quadrado mais 3, no lugar do g de x, mais 1. Ou seja, x ao quadrado mais 4. F de g de x. Ah, professor, então tá, se eu conheço f de x, será que é a mesma coisa que g de f de x? Não é, né? Porque olha só, g de f de x, eu vou pegar a segunda função e no lugar do x eu vou pôr o f de x. Ou seja, eu vou ter isso aqui, ó. F de x ao quadrado mais 3. E aí agora você substitui. Você vai ter lá x mais 1 ao quadrado mais 3. Isso é um produto notável. Quadrado primeiro, x ao quadrado, mais 2x mais 1 mais 3. Ou seja, x ao quadrado mais 2x mais 4. Beleza? Esse é o valor do g de f de x e ali o valor do f de g de x. Detalhezinhos rápidos, né? Da mesma forma que eu posso escrever de f de g de x, existe uma outra escrita que é FOG. FOG. Se eu escrevo g de f de x, isso é a mesma coisa que GOF. Tá? É uma outra forma de escrita que pode aparecer numa prova para vocês. Detalhezinho, né? Eu falei para vocês, mas se eu tivesse só uma função, dá para fazer composta? Tá. Né? Por exemplo, FOF, que é o quê? F de x. Eu pego a função f de x e no lugar do x eu coloco f de x novamente. Tá bom? Função composta não é tão difícil, só tenho que ter atenção para substituir correto e poder calcular. Tá bom? Vamos falar um pouquinho sobre função inversa. Função inversa é aquela função que desfaz o que uma função fez. Tá? Então, se eu tenho lá uma função y igual, vamos inventar uma função aqui. 3x mais 2, né? Para cada valor de x eu tenho o valor de y. Como é que eu faço para desfazer? Ou seja, eu quero jogar o valor de y para descobrir o valor de x. Eu poderia jogar aqui normalmente, tá? Mas não é sempre que a gente pode. Quando é que vai existir uma função inversa? Quando ela for bijetora. E a gente acabou de falar sobre injetora, injetora e bijetora. Então, quando ela for bijetora, né? Eu sugiro que você tente pensar um pouquinho na função inversa. O que é? Como é que eu faço para achar a função inversa aí, professor? Para eu achar a função inversa, primeiro eu tenho alguns passos, tá? Primeiro passo, eu vou substituir. No lugar do y, eu vou pôr o x igual. E no lugar do x, professor, põe o y. Não, eu vou pôr isso aqui, ó, y elevado a menos 1. Por que y elevado a menos 1? Porque y elevado a menos 1, né? O que é um número elevado a menos 1? É o inverso desse número. Então é a função inversa. Mais 2. E aí agora o que eu preciso é isolar o y elevado a menos 1. Tá, mais 2 passa para o outro lado, menos 2. X menos 2 é igual a 3 vezes y elevado a menos 1. O 3 está multiplicando, passa dividindo. Y elevado a menos 1 é igual a x menos 2 divididos por 3. E aí você obteve, né, a função inversa. Galera, se não for pedir muito, dá uma treinada, dá uma praticada aí nesse assunto de funções, tá? Porque é um assunto que cai em todo vestibular. Quando eu falo de função, vocês viram que eu abri um leque enorme de tipos de funções, características de funções e mais essas duas informações de funções que você precisa dominar no dia do vestibular. Tá bom? Galera, sucesso a todos e até a próxima aula.